Graça e paz, igreja. Amém. Sempre uma gratidão muito grande nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, e sempre com muito temor, sempre com muita atenção naquilo que nós vamos falar a respeito das Escrituras, e da forma como Deus tem falado com as nossas vidas, a necessidade de nós vivermos aquilo que realmente a gente tem falado. E por isso eu te convido nessa noite para que a gente possa estar abrindo ali no livro de Mateus, capítulo 13. É um texto bem conhecido, Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Nós conhecemos como a parábola do joio. É uma parábola muito bem conhecida e contada por Jesus, e que quero nessa noite abordar com a igreja de uma forma para que a gente possa absorver os fatos ali que Jesus ele nos ensina por meio dessa parábola e nos induz a viver uma vida mais prática do que uma vida em que nós somente falamos apenas. Então vamos lá, Mateus 13, a partir do verso 24, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Jesus aqui, como nós começamos falando, Jesus ele está ali no meio da multidão, contando algumas histórias e algumas parábolas. Dentre elas, a parábola do semeador, como nós começamos lendo o capítulo 13 de Mateus, onde ele diz que diferentes corações reagem de formas diferentes quando elas são tocadas pela palavra de Deus, quando a boa semente do reino se achega ali no coração delas. E Jesus ele vai usar dessa parábola do semeador para falar de forma como corações diferentes, como pessoas diferentes reagem à palavra de Deus. E um pouco mais à frente, ali na parábola do joio, no verso 24, Jesus ele vai usar mais uma parábola, dessa vez a do joio e do trigo. E nós notamos que o foco entre as duas parábolas, elas possuem um foco um pouco diferente, apesar de falar em si ali de semente, de plantações, dele utilizar essas analogias ali com o campo, com o Senhor do campo. E nós vemos que são dois focos diferentes, mas que se conectam entre si. Enquanto a parábola do semeador, ela tem o foco ali no indivíduo, de como nós temos nos preparado, como estão os nossos corações, quando nós recebemos da parte de Deus aquilo que Ele tem nos falado, quando a palavra de Deus é semeada sobre as nossas vidas, o foco principal é o indivíduo em si. Em contrapartida, a parábola do joio e do trigo, ela se trata da comunidade de fé. Ela fala da igreja, ela fala da sociedade, do cristão em meio à sociedade. Nós que somos trigo, em meio ao joio, que é a sociedade, que são os ímpios, que são as pessoas injustas, as pessoas que cometem atos que desagradam a Deus. Então nós vemos que aqui há uma diferença de foco, mas a mesma intenção por parte de Jesus em falar de como a semente de Deus ela pode ser plantada e pode surtir efeitos em uma sociedade, sendo ela na sociedade em si, sendo ela dentro das nossas próprias igrejas, de nós cristãos. Jesus, ele, portanto, nos revela
por meio desse texto, que o reino de Deus ele tem crescido, de fato, em um mundo onde o mal também cresce. Isso é fato e nós sabemos disso, que mesmo tendo o mal, nós temos também o crescimento da igreja, nós temos ali o crescimento dos dois juntos. O campo, como Jesus ele fala, ele vai explicar um pouco depois, porque os discípulos eles não compreendem tão bem, e aí Jesus ele separa um pouco do seu tempo, ainda no capítulo 13, para explicar essa parábola, e ele nos diz que, como nós começamos falando, que o campo, o mundo, ele foi semeado com trigo, que nós entendemos como o trigo como os filhos do reino, que somos nós, mas que o inimigo plantou o joio, que são pessoas, podem ser pessoas, ideias, influências, e entre outras correntes que nós temos aí na sociedade, que nós conhecemos muito bem. Talvez correntes de pensamentos que, de uma forma muito tranquila, e que nós, de certa forma, não percebemos, tentam imitar a palavra de Deus e se infiltrar nas famílias, se infiltrar nas nossas vidas, para que nós venhamos a nos corromper e não mais a servir o evangelho de Deus, mas servir o evangelho de homens. Quantas igrejas nós não temos visto que têm dobrado os joelhos para um evangelho direcionado aos coaches, aos homens? Não tenho nada contra coach, contra motivacional, mas é importante nós lembrarmos que o evangelho de Deus ele é sempre direcionado a Cristo. Quando o foco passa a ser tirado de Cristo para o homem, tem algo de errado nisso, e nós precisamos urgentemente falar sobre isso. Então Jesus ele basicamente está falando a respeito disso, de uma comunidade de fé, de situações em que nós temos hoje no nosso cotidiano, em que talvez esteja sendo plantado o joio no meio dos trigos ali, no meio dos seus filhos, pessoas, ideias, influências, que talvez nós temos aderido sem perceber que isso tem desagradado a Deus. Elas até imitam, e é um fato interessante, porque se nós olharmos lá em Gênesis, o diabo ele tenta prometer aquilo que nós já tínhamos em Deus, convencendo ali Adão e Eva. Da mesma forma, é assim que funciona aqui essa história do joio e do trigo. São pessoas, ideias, influências, que elas tentam prometer aquilo que Deus já nos concedeu como filhos. E nós, pela sedução, muitas vezes pela ambição de querer ascender em algo, nós acabamos aderindo a isso. Pelo fato de ser tão sutil, de imitar de uma forma tão parecida o reino de Deus, nós aderimos e não temos o discernimento para entender que aquilo não vem da parte de Deus. Então ela é uma parábola sobre paciência, sobre discernimento, sobre vigilância, mas também perseverança. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar sobre isso, para nós permanecermos fiéis, mesmo quando a injustiça ao nosso redor parece prosperar, para nós continuarmos orando, para nós não sermos enganados pelas aparências, e nós orarmos para nós darmos frutos até o dia da colheita do Senhor. E a grande pergunta que nós temos e que nós colocamos hoje como tema desse estudo nesta noite é como orar e viver como trigo, mesmo rodeado por tanto joio. E se eu sou trigo, como que eu posso permanecer firme com o Senhor até o fim? Como que nós possamos orar e viver como trigo, como o Senhor nos disse que nós somos, mesmo rodeado por tanta coisa ruim, por tanta injustiça, por tantas coisas deturpadas na sociedade, por tantas pessoas que servem ao maligno, por tantas injustiças que têm acontecido, por tantas mazelas que tem no mundo. Como que nós conseguimos viver em Cristo, em Deus, de acordo com a palavra dele, em meio a tanto caos que é a sociedade? E quando nós avançamos a partir desse texto, nós percebemos, primeiro, que Deus ele plantou o trigo. A palavra de Deus é bem clara, começa dizendo no verso 24 e ali no verso 25, que o reino dos céus ele é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Então Deus ele plantou o trigo no campo, ele plantou os seus filhos, mas o inimigo ele semeia o joio. A palavra de Deus continua dizendo que enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo. Em outras palavras aqui dizendo
Jesus, ele planta a boa semente com a intenção de que nós venhamos a servir a Ele da forma como deve ser servido, com a intenção de que nós venhamos a seguir os seus mandamentos, com a intenção de que nós venhamos a ter bons frutos, a dar bons frutos, a ter atitudes que vão agradar a Ele. Porém, muitas das vezes, nós deixamos na calada da noite, enquanto nós dormimos, assim dizendo, nós deixamos que o inimigo venha semear as coisas ruins das nossas vidas, por descuido, por falta de atenção, por falta de vigilância, por falta de conversar muitas vezes com Deus. O reino, ele começou com a boa semente, por isso que a palavra de Deus fala que Deus, ele plantou o trigo, a boa semente. O reino, desde o seu princípio, ele começou com a boa semente. A igreja, os crentes e os princípios eternos. A igreja, ela nasceu como uma boa semente, desde os seus primórdios. Sempre foi de uma ótima intenção de Deus. Sempre foi de boa intenção de Deus que a igreja estivesse unida, reunida para servir a Ele, para fazer as coisas. Mas, infelizmente, na sociedade que nós temos hoje, nós vemos muitas igrejas que corromperam essa semente. Apesar da intenção inicial de Deus de plantar essa boa semente, mas que tornou outro fruto, produziu outro fruto, um fruto diferente daquilo que Deus desejava. Como também os seus princípios. Hoje, grande parte das pessoas, excluindo os cristãos, elas ignoram os princípios eternos de Deus, os princípios que nós consideramos milenares, que funcionam em qualquer tempo. As pessoas, elas simplesmente ignoram, tanto como a família também. As pessoas hoje ignoram o conceito de família tradicional, por exemplo, que se encaixam também em um dos princípios ali, que são eternos de Deus, instituídos por Deus. E tudo isso é por conta que nós muitas vezes deixamos com que o inimigo plante o joio na escuridão, no silêncio, na distração. E aqui é um ponto muito sutil, porque muitas vezes nós nos distraímos, não é verdade? Eu e você, nós nos distraímos muitas vezes. E a distração da igreja, ela é um terreno fértil para infiltrações do inimigo, até dentro da própria igreja. A pastora Joelma já trouxe uma mensagem sobre isso, que muitas das vezes, dentro da própria igreja, há pessoas que elas foram levantadas e trazidas para que viesse a derrubar aquela comunidade. Há pessoas infiltradas, há pessoas que não foram enviadas por Deus. E isso tudo se dá pela falta de atenção, muitas vezes pelo silêncio entre eu e Deus, entre a comunidade e Deus. A escuridão, a quebra do contato com Deus, a distração da igreja. O pastor Júnior diz que a igreja ficou muito tempo presa a discussões internas e deixou com que as coisas, as ideologias crescessem de uma forma exacerbada. E agora nós tentamos muitas vezes correr atrás do prejuízo e está muito difícil. Porque por muito tempo a igreja prendeu os seus portões, prendeu os seus fiéis em discussões que não são de tanta importância assim para o reino de Deus, e deixou com que o mal fosse semeado, fosse plantado, fosse multiplicado. E de repente hoje nós temos essa coisa que nós temos tão exacerbada na sociedade, com a força tão grande que nós muitas vezes perdemos até a nossa força. Nós precisamos se unir mais como igreja. Então o joio, ele se mistura. O joio, se nós formos olhar ali no aspecto da botânica, né, vamos dizer assim, ele é considerado uma planta, uma erva daninha, que é uma planta que ela basicamente, o único propósito dela é imitar e destruir. Ela serve para prejudicar a outra planta que ela tem como alvo de imitar. Não vou entrar aqui na questão do nome, isso aqui não é importante, mas ela é uma planta que ela é quase idêntica ao trigo. E a única diferença que é possível identificar é quando a espiga ali do trigo ela aparece. Essa planta ela tem um fruto diferente
do fruto do trigo. E é aqui que eu quero que você entenda que Deus, ele conhece o seu fruto. Deus, ele conhece o seu fruto. Talvez o inimigo ele possa ter plantado coisas ruins em nós, em situações, em outras pessoas aos nossos redores. Porém, o que eu quero que você entenda é que para Deus, independente se seja bonito externamente, se pareça com aquela semente que ele plantou, porque Deus, ele não vive de aparências, ele não analisa aparências. A palavra de Deus fala que Deus, ele nos sonda, e quando ele nos sonda, ele encontra esse fruto que o joio ele não consegue produzir. Os frutos de Deus, ele tem uma unicidade espiritual, eles são únicos, e o nosso Deus, ele consegue ver isso de longe, ele consegue discernir. Então o Senhor, ele conhece. Que nós possamos orar por discernimento aqui para nós aplicarmos nas nossas vidas, porque algo que é interessante de pensarmos é que o inimigo, ele não vai aparecer com um tridente como nós pensamos que o inimigo é. Vai aparecer com um tridente na sua frente, vai falar: eu sou o inimigo, eu estou plantando aqui, estou fazendo alguma coisa que você não está percebendo. O inimigo não é assim que funciona. Aquele imagem de desenho você vê no Pica-Pau e entre outros lugares. Muito pelo contrário, o inimigo ele aparece muitas vezes até com verdades e falsas verdades ou meia-verdades. São coisas sutis nas nossas vidas. É naquela mentira, muitas vezes, que eu conto. É naquela desviada que eu dou ali em alguma transação financeira. É naquela pessoa que eu vi ali poderia ajudar e não ajudei. Em tudo isso, de alguma forma, o inimigo ele se aproveita para que venha nos distrair e tirar da presença do Senhor. Então, para que nós entendamos, tudo isso depende de nós mesmos. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos orar a Deus pedindo para que Ele nos dê entendimento e entenda aquilo que realmente é da palavra de Deus, aquilo que é saudável para o reino de Deus. E que Ele tire tudo aquilo que não tem raiz no evangelho dele. Uma citação interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o diabo ele não destrói o evangelho por negação, mas pela imitação. O diabo ele não destrói o evangelho negando o evangelho de fato, mas ele destrói o evangelho pela imitação, fazendo as coisas de forma muito parecida, mas em algum detalhe ele modifica. Isso tem acontecido e não é algo estranho nas igrejas de hoje. Quantas igrejas não têm prestado aquele culto bonito, com muitos elementos, porém em algum detalhe ou outro, quando nós vamos verificar ali se está de acordo com a palavra de Deus, a gente olha e fala: opa, peraí, isso aqui não tem a palavra de Deus não, isso aqui não está de acordo com Deus. Então o diabo ele destrói nos mínimos detalhes. Ele se aproveita dos mínimos detalhes. E por que nós estamos falando tanto do inimigo? Porque aqui nós temos uma representação de uma forma muito genial por Jesus ao utilizar o joio. O joio, nesse tempo todo, Jesus está utilizando para representar ali não só o inimigo em si, mas as situações em si que envolvem as coisas que desagradam ao Senhor. 1 Pedro 5,8 diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Que nós possamos ser vigilantes e sóbrios, sábios, a ponto de entender aquilo que desagrada a Deus e imediatamente a gente volte da onde a gente estava indo errado e recalcule a rota e recomece novamente. O mais importante é que a gente recomece de acordo com a palavra de Deus. É muito mais bonito nós se quebrantarmos diante de Deus
reconhecer o nosso erro, como são os muitos personagens que tem na Bíblia. Davi é um exemplo deles. É muito mais convincente e mais bonito para que nós venhamos a fazer isso a Deus do que nós simplesmente continuarmos seguindo e alimentando ali como se nós não tivéssemos feito nada de errado. Mas que nós possamos entender que, como esse joio que produz frutos, que são até um determinado estágio ali do seu crescimento, ele é parecido com o trigo. Quando chega no momento de produzir o seu fruto, os frutos eles vão revelar o que é verdadeiro. No versículo 26 e 27, a palavra de Deus vai dizer que quando, porém, o trigo cresceu e formou espigas, apareceu também o joio. Aí, de repente, apareceu ali duas plantas totalmente diferentes, com dois propósitos diferentes. Então, os frutos, aquilo que nós produzimos de frutos como pessoas, elas revelam o que é verdadeiro da nossa parte. O que nós falamos, se o que nós falamos de fato é aquilo que nós fazemos de uma forma prática nas nossas vidas. Se o que nós pregamos como pessoas, como ministros, como evangelistas, como pessoa que faz uma evangelização no seu trabalho, em outros lugares, se tudo isso que nós fazemos de fato é verdadeiro, se aquilo de fato produz uma resposta e uma atitude prática na minha vida, porque o evangelho é isso, ele requer não só nós falarmos, mas nós refletirmos as nossas ações por aquilo que nós falamos. Nós precisamos falar e também fazer. E eu digo que é muito mais importante, muitas das vezes, nós falarmos menos e fazermos mais. É muito mais importante nós falarmos menos e fazermos mais atitude, mais entrega em relação a Deus. Deus ele não se preocupa com aquilo que nós vamos falar, porque ele já sabe se isso é verdade ou não, se nós somos capazes de fazer ou não. Deus ele não se impressiona com isso. Deus ele fica feliz com aquele filho que segue a sua palavra e faz aquilo que está escrito nas Escrituras. O crescimento, muitas vezes externo, nós vemos aí de pessoas, principalmente financeiro, no âmbito financeiro, de pessoas que crescem e tem ali a sua amplitude nacional e se tornam pessoas importantes. Ele é um crescimento que ele pode enganar, esse crescimento externo nosso, ele pode enganar. Mas o fruto espiritual, ele é inconfundível. De nada adianta nós termos uma grande relevância nacional, uma grande relevância no grupo de pessoas que nós fazemos parte, na sociedade que nós vivemos, se os nossos frutos espirituais estão podres, não produzem efeito, não abençoam pessoas, não fazem a diferença, de nada adianta. Pastor Warren Wiersbe, ele diz que essa parábola, ela mostra que o crescimento do reino, ela não é imune à infiltração do mal. Por isso o tempo revela que ele claramente está fazendo uma crítica às igrejas, como nós podemos ler lá em Apocalipse, fazendo aqui uma breve recapitulação do texto. Nós vemos lá em que é enviada diversas cartas a igrejas que haviam se corrompido diante ali do Evangelho de Deus. Elas começaram bem, algumas estavam quase que boas, mas a grande maioria havia se corrompido no meio do caminho em algum aspecto, seja por religiosidade demais, seja financeiramente, seja por pessoas que estavam ali, mas não estavam adorando de fato Deus como deveria. Mas o fato é que aquelas igrejas, elas cresceram, como aqui fala, o crescimento do reino, ele acontece, como aconteceu naquela época e hoje acontece. Cada dia mais nós temos mais igrejas e mais pessoas e mais comunidades. Porém, ele reflete, mostra que esse crescimento ele não é imune à infiltração do mal. E por isso o tempo
Somente o tempo ele vai revelar os frutos dessa comunidade, como revelou lá em Apocalipse. Que muitas daquelas igrejas pareciam muito bem externamente, economicamente, porém, quando avaliadas do aspecto de Deus, nas suas cartas, possuíam defeitos que as condenavam de até mesmo serem escolhidas por Deus para que viesse a desfrutar da eternidade. E da mesma forma é nas nossas vidas. Nós precisamos rever as nossas ações, prestar atenção naquilo que nós temos feito, para que nós não venhamos a nos corromper. E no momento em que Deus vier a verificar os nossos frutos, a vir fazer a sua colheita, Ele possa falar: esse filho aqui eu confio, ele fez tudo certo. Aqui eu não encontro nenhum problema grave que o impeça de desfrutar daquilo que eu o preparei. Que as igrejas, essas igrejas que receberam críticas, possam ser uma oportunidade de nós refletirmos para que a gente possa ter atitudes melhores em relação a Deus. Isso é só o tempo que revela. Com o tempo nós vamos mostrar a Deus que nós somos realmente aquilo que nós falamos e também aquilo que nós fazemos. Com o tempo. Porque nós começamos a nossa caminhada quando nos convertemos. Começamos ali, nosso primeiro encontro com Deus, o nosso primeiro amor com Deus, as nossas primeiras oportunidades, é tudo muito intenso. Nós sentimos tudo aquilo de uma forma intensa. E algo que acontece gradualmente é que muitas vezes nós passamos a esfriar espiritualmente e deixamos de viver esse avivamento com Deus e não tomamos o cuidado de tentar voltar ao primeiro amor, como nós já falamos aqui. E esse que é o perigo. Nesse momento é que a gente entra nessa situação de uma corrupção mínima, mas que Deus ele nos sonda e sabe. Deus ele é um Deus de cuidados, de detalhes, nada escapa aos olhos dele. E é nesse momento que nós não estamos imunes à infiltração do mal, de uma forma individual, de uma forma de comunidade, que é a igreja. Da mesma forma, a igreja ela precisa começar bem e terminar bem, começar saudável e terminar saudável, até a volta do nosso Senhor. Isso Deus ele está acompanhando cada passo nosso, que a gente possa continuar com consistência a fazer tudo isso. Então que nós possamos ter um coração que dê frutos e não apenas cresce em aparência, que nós não possamos viver só de reputação, mas sim de essência, essência na palavra de Deus, aquilo que Deus diz que eu sou. Não é só a nossa aparência ou rotina religiosa que define quem nós somos no reino, é o fruto. O fruto, ele é o resultado daquilo que nós somos no reino. Porque é o que diz se nós estamos fazendo a palavra de Deus ou se nós não estamos. Que nós possamos ter o fruto espiritual de uma forma visível, constante, e que as pessoas elas possam enxergar e colher os frutos que você tem produzido na sua vida. Que elas possam colher e ser abençoadas pelos frutos que você tem produzido na sua vida. Em outras palavras, que você possa abençoar pessoas, que você possa ser canal de bênção, que você possa fazer a diferença onde você estiver, que as pessoas possam sentir a presença de Deus ao encontrar com você e você possa transmitir a palavra de Deus para essas pessoas. Que quando todo mundo dizer sim para o mundo, você possa levantar a sua mão e falar: não, eu não aceito essa corrente de pensamento, eu não aceito nada que não seja da palavra de Deus. É isso, para que a gente venha produzir frutos verdadeiros e enraizados na palavra de Deus. Mateus 7,20, só para nós não ficarmos na minha palavra, diz que pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor conhece todos nós pelos nossos frutos. Uma citação do pastor evangelista Dwight Moody, ele diz que o caráter é o que você é no escuro, o fruto é o que os outros colhem da sua vida. Então o caráter ele é tudo aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo, quando está tudo ali no escuro, quando ninguém está vendo aquilo que nós estamos fazendo.
é aí que nós mostramos realmente o nosso caráter diante de Deus, é aí que nós mostramos os nossos frutos. E por fim, o trigo que somos nós devemos permanecer até o fim. Versículo 28 e 30 diz que lá aqueles pessoas que trabalhavam para o seu Senhor, na palavra de Jesus, na parábola de Jesus, eles vão imediatamente querer arrancar ali aquele joio e o trigo ali, aquela colheita, e aí Jesus vai dizer que não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem crescer juntos até a colheita. São pessoas que queriam agir ali naquele momento, e aí o Senhor novamente nos chama para paciência, para a necessidade de nós sermos pacientes. Deus, ele, como nós sabemos, ele é justo. E vai chegar o momento em que tem a colheita, como vai ter a colheita aqui nessa parábola. Não é a nossa missão arrancar agora o joio com as nossas mãos. É nós vivermos, a intenção de Deus é que nós vivamos de uma forma que sejamos fiéis ao Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação, nós combatermos aquilo que é contrário à palavra de Deus e nós vivermos fiéis ao Senhor. Não é a nossa missão arrancar o joio agora, arrancar o mal. Essa missão é do Senhor e a colheita no tempo certo virá. Ele tratará esse assunto de uma forma muito efetiva, como nós vemos em Apocalipse. O joio, ele cresce ao lado do trigo, mas ele não pode tirar o nosso valor nem o nosso propósito. Não é porque nós temos coisas ruins, pessoas ruins, injustiça, situações em que nós vemos que não são justas, tantas outras situações que têm acontecido, mas não é isso que vai tirar o valor que nós temos em Cristo e nem o nosso propósito que Deus incluiu em nós. Jesus, ele ensina que a separação virá na colheita e até lá nós, povo de Deus, temos que suportar a tensão da convivência com o joio, que nós possamos orar por perseverança e não nos deixarmos abalar com tudo aquilo que tem acontecido na sociedade, quando tudo der errado, quando tudo não estiver indo bem nas nossas vidas, que a gente não venha a muitas vezes desistir e a se escandalizar diante de todo o mal que tem acontecido e se entregar muitas vezes à corrupção das coisas que tem acontecido, que nós não venhamos a se vingar e nem a julgar as coisas precipitadamente, mas que a gente venha buscar entendimento no Senhor para que Ele nos ensine tudo isso. Em Gálatas 6:9 diz que nós não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Charles Spurgeon diz que a paciência de Deus com o joio, ela não é aprovação, mas ela é uma oportunidade. Em outras palavras, mesmo que muitas das vezes nós temos ali o joio, muitas das vezes plantado em nós, Deus, ele está te dando hoje uma oportunidade de você retirar tudo isso, de você recomeçar. Ele não está aprovando isso, mas Ele está te dando uma oportunidade, não só de tirar de você, mas também de ajudar as pessoas a tirar delas também e a fazer a ter uma sociedade melhor, uma sociedade voltada à palavra de Deus que vai agradar ao Senhor. Você não foi chamado para arrancar o joio mais uma vez, mas para florescer como trigo até o dia da colheita. Que nós possamos orar para que a nossa fé não seja abalada pelo que nós vemos ao nosso redor. Hoje é tempo de arrependimento e Deus, ele pode transformar a sua natureza, a minha natureza, as nossas naturezas. Deus, ele não queima o trigo, ele transforma o joio arrependido. Deus, ele tem a misericórdia para nos dar essa oportunidade. Que nós possamos ter profundidade, convicção e frutos visíveis diante do Senhor. E por fim, que nós possamos ter sabedoria para entender que a colheita de Deus, ela está chegando, ela está muito próxima. E ela não será pelas palavras que nós dizemos, mas pelos frutos que nós geramos. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós estarmos orando, para nós estarmos encerrando mais esse culto que nós dedicamos ao Senhor.
Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de nós estarmos aqui, ó Deus, humildemente, prestando um culto racional ao Senhor, um culto pregando a Tua palavra, falando daquilo que o Senhor deseja, que nós assim colocamos em prática nas nossas vidas. Muitas das vezes nós sabemos que são palavras duras, são palavras difíceis, são situações confrontadoras, mas nós sabemos que é para o nosso bem, ó Deus. É para nós acordarmos, muitas das vezes, em situações em que nós estamos dispersos, que nós não estamos atentos. É para o bem nosso, realmente. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer que nós sejamos filhos verdadeiros, autênticos, filhos fiéis ao Senhor, filhos que servem ao Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, filhos que vivem não pela aparência, mas sim pelo um coração, ó Deus, que adora ao Senhor com intensidade, que adora ao Senhor, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor é na sua essência, pela salvação, agradecendo pela salvação, tendo gratidão pela misericórdia que o Senhor teve, pela paciência que o Senhor tem conosco. Por tudo que o Senhor tem feito, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa igreja, por essas famílias, por cada irmão que aqui está, por essa comunidade. Ó Deus, nós agradecemos, porque tudo isso é oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de levarmos a palavra do Senhor como igreja, como indivíduos. Todos os dias, ó Deus, quando nós levantamos, nós temos essa possibilidade, e quantas vezes nós não aproveitamos, ó Deus. Nós deixamos passar, nós vemos pessoas que nós podemos ajudar, nós ignoramos, deixamos de aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus. Que nós possamos acordar, ó Deus, de tudo isso, e venhamos a se arrepender com o coração contrito realmente ao Senhor, para que a gente sirva ao Senhor da melhor maneira possível, Deus, como o Senhor estabelece, que nós venhamos a ajudar mais pessoas, que nós venhamos a refletir aquilo que Cristo foi, ó Deus, que nós possamos ser a imagem e semelhança de como Cristo foi, ó Deus, que a cada dia mais nós possamos servir ao Senhor, ó Deus, com excelência, com sabedoria, mas sempre com temor ao Senhor, ó Deus, observando os seus mandamentos, observando aquilo que o Senhor tem nos dito, e sempre, ó Deus, que o Senhor esteja edificando essa casa, Deus, para que nós jamais, ó Deus, venhamos a nos desviar da Tua palavra e do Teu caminho, Deus. Que o Senhor sempre caminhe conosco, ó Deus. Quando o Senhor nos chamar, que nós possamos erguer as nossas mãos, declarar que nós estamos aqui prontos, ó Deus, para realizar a Tua obra, e não venhamos a olhar para os recursos como nós não temos olhado, Deus, mas que o medo não venha nos contaminar, Deus, com as incertezas, com as ansiedades, tudo aquilo que vem a tentar nos parar, ó Deus, de construir tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, ó Deus, seja nessa cidade, seja nesse país. O Senhor nos dê coragem, perseverança, e que a gente caminhe à frente, mesmo sem saber do que será de nós, ó Deus. Porque a única certeza que nós temos é que nós estamos indo de acordo com o Teu propósito, de acordo com o Teu caminho, e isso já nos basta, Deus. A Tua presença nos basta, Deus, neste lugar, e aonde nós estivermos, a Tua presença nos basta, Deus. Que o Senhor esteja conosco, Deus, em mais esse final de semana, mais esse culto que nós teremos no domingo, Deus. Que o Senhor sempre esteja conosco aonde nós estivermos, porque se o Senhor não estiver, ó Deus, é melhor nós nem irmos, ó Deus. Que nós possamos estar sempre na Tua presença. A Tua presença é a única coisa que importa, Deus. Nós estarmos no centro da Tua vontade, Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus, já te agradecemos por essa noite, ó Deus. Uma noite agradável na Tua presença, Deus. É o que eu te peço, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, que o Senhor quebre todas as correntes, tudo aquilo, ó Deus, que tem nos impedido, ó Pai, de entender o que o Senhor tem falado aos nossos ouvidos, ó Deus. Como a Tua palavra diz, que o Teu Espírito fale e aquele que tem ouvidos ouça, Deus. Que nós possamos ouvir e colocar em prática nas nossas vidas, Deus. É o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém e amém. Você possa ir em paz, que Deus te abençoe. Um bom final de semana, o resto de semana, de quinta-feira, sexta-feira. Nós nos vemos no domingo para o culto da família. Que Deus abençoe e você possa ir em paz. Amém? Amém. Até domingo, então, que Deus possa abençoar. Na segunda-feira eu falei com os pastores justamente sobre isso, a importância de nós consertarmos os nossos caminhos. Que Deus abençoe a sua vida.